Vasco da Gama. Hoje, muitos veem o clube como um gigante caído no mundo do futebol. Alguns dizem até mesmo que não consideram mais um clube entre os gigantes. Obviamente, a má fase influencia no debate. E esse ano nós vimos tantos times brasileiros brilharem na Copa do Mundo de Clubes, como o Botafogo vencendo o PSG de forma heróica, o Flamengo que venceu o campeão Chelsea, e até o Fluminense vencendo a Inter de Milão, que tinha sido finalista da Champions. E não vemos mais o Vasco disputar igual seus rivais cariocas, acumulando vexames, eliminações, que mancham e muito o legado de um clube gigante como o Vasco. Mas e se eu te contar que o Vasco foi o primeiro clube fora da Europa que venceu um campeão europeu? Não acredita? Então vem comigo que hoje eu vou contar um pouco sobre o dia que o Vasco venceu o Real Madrid. Antes de mais nada, é importante a gente voltar no tempo algumas boas décadas. Começamos na década de 40, e o Vasco era simplesmente considerado o melhor time do país. Contava com nomes que foram base para a seleção brasileira em 50, como o goleiro Barbosa, Ademir de Menezes, Friaça, Maneca, Eli e até mesmo Bellini, que seria capitão da seleção brasileira lá em 58, quando o Brasil conquistou sua primeira Copa. Então, resumindo, foi um time assustador, que é celebrado na arquibancada até hoje e é lembrado como o Expresso da Vitória. Mas o maior feito desse grupo foi quando conquistou o primeiro campeonato continental da história, o Sul-Americano de Campeões de 48, um precursor da Conmebol Libertadores, que chegou até a ser reconhecido pela mesma como tal. Inclusive, diga-se de passagem, podemos dizer que parece até a Taça Gaviões da Fiel, né? Meu Deus do céu. E em uma época que não existia Libertadores, consagrou o Vasco como o melhor time da América do Sul. Mas com o passar dos anos, assim como qualquer time, a geração campeã terminou em 53, com o Vasco rejuvenescendo o elenco e trazendo novos jogadores para se destacarem, trazendo Vavá para substituir Ademir numa dificílima tarefa. E é nesse contexto que o Vasco recebe convite para o Torneio de Paris, que seria um torneio intercontinental. Bem, como não havia Campeonato Brasileiro nem Libertadores da América, o Vasco foi convidado porque havia sido campeão do primeiro e único, até então, sul-americano de clubes, em 48, no Chile, e como campeão carioca de 56, inclusive, acreditem se quiser, mas nessa época, o carioca era tipo um dos melhores campeonatos do país. E na falta de um campeonato brasileiro que, pô, com todo respeito, não começou em 37, né? Era uma referência assim absurda. E o troféu, ele deveria ter tido sua edição inicial em 56, para marcar os 50 anos do feito do Santos Dumont, que havia sobrevoado a capital francesa a bordo do seu 14 bis, mas a versão inaugural do torneio só iria acontecer em 57, reunindo o Racing Paris, representando a cidade, né, o Rot-Weiss Essen, campeão da Alemanha em 1955, e o lendário esquadrão do Real Madrid. Que doidão, naquele ano já era bicampeão europeu seguido, contando com nomes como Copa e Di Stéfano, que são lendas do futebol, que com certeza você já ouviu falar. E ainda conquistaria mais 3 títulos europeus nos anos seguintes. E apesar de não ter sido tão brilhante como o Expresso da Vitória, isso não era nenhum demérito. O Cruz Maltino contou com nomes gigantes nesse Intercontinental, tendo como escalação o seguinte time aí. No gol, Carlos Alberto, cria de São Januário. Foi destaque na conquista do Carioca de 56. Era militar da aeronáutica e por isso não recebia remuneração. Foi o último grande amador da equipe. Na lateral direita, Dario, que chegou em 54 vindo do Bahia. Jogava tanto na direita quanto na esquerda. Na dupla de zaga, o zagueiro cria de São Januário, Velino Viana e o célebre Orlando, que iria para a Copa de 58 e foi campeão, né? E Ortunho atuou na lateral esquerda e fez parte, inclusive, da seleção brasileira que ganhou o Pan-Americano de 56, formado por um combinado de jogadores gaúchos. No meio, o Vasco tinha o volante Laerte, Sabará, cria da Ponte Preta, e o meio-atacante mineiro Livinho. Na ponta esquerda, o Vasco tinha o camisa 10 Pinga, que foi da seleção brasileira de 54, e inclusive é o quarto maior artilheiro da história do clube. Já na direita, estava Walter Marciano, e de camisa 9, o lendário Vavá, que dispensa comentários. Ele foi para a Copa de 58, marcou 2 gols na final, foi campeão e depois ainda foi vendido para o Atlético de Madrid. Em resumo, não fez a mesma história que o Expresso da Vitória fez na década, mas ainda assim, doidão, que timaço, né? Isso se confirmou no começo do Torneio de Paris, no dia 12 de junho de 57, em que as semifinais começaram e esses eram os 2 confrontos. De um lado, o Vasco enfrentava o Racing de Paris e o outro, o Real Madrid enfrentou o Rot-Weiss Essen. O Vasco enfrentou o Racing de Paris e, doidão, venceu com autoridade. 3-1, gols de Livinho, Pinga e Vavá. E ainda contou com o Racing descontando no finalzinho, com o Gui Senac. Uma curiosidade engraçada é que os 2 times só levaram o uniforme branco e a forma que eles decidiram para saber quem usaria o uniforme foi o Toys, vencido pelo Vasco. Se tivesse perdido o Toys,
Quem usaria a camisa vermelha do Racing da França seria o Vasco. Enfim, né? Coisa do futebol de antigamente, antes de toda essa produção por trás. Já do outro lado, o Real Madrid simplesmente atropelou o Rot-Weiss Essen, enfiando 5-0 nos caras, definindo a final do torneio de Paris como Vasco da Gama e Real Madrid. E olha, os jogadores do Vasco não podiam estar mais empolgados para esse duelo. Foi no Parque dos Príncipes, no dia 14 de junho de 57, para um público de 65 mil pessoas que o Vasco se apresentou contra o Real Madrid valendo o torneio de Paris. E já no começo, o Real Madrid fez seu primeiro gol aos 4 minutos, que foi do Di Stéfano. Mas não vamos estar passando porque virou Lost Media. Mas o Vasco reagiu ainda no primeiro tempo, com gol de Walter Marciano e Vavá, indo pro intervalo, vencendo por 2-1. Mas os europeus já renovaram suas energias. Eles voltaram do intervalo bem, e num passe de Copa, Matheus iguala a partida. Logo depois, Ortunho foi expulso, mas o Vasco mesmo assim conseguiu reagir, com gols de Walter Marciano e Sabará. E ao finalzinho, Copa marca os 89 pra incendiar. E bicho, incendiou mesmo, porque até porrada teve. E segundo Dario, o Di Stéfano que começou. Foi um show de futebol sul-americano, né? Pega aí um pouquinho da aspas do Dario numa entrevista pra Globo. O Di Stéfano jogava muito mesmo? Muito, jogava muito. E depois o seguinte, a humildade também dele valia muito. Saiu na frente, deixou só de um toquinho que ele deu na bola, a bola foi devagarinho. Porque ele deu um soco no Pinga. Quem deu o soco? O Di Stéfano. Di Stéfano deu um soco no Pinga? É, do Pinga. Né? Aí o Pinga começou falando pra caramba, os caras lá de Paris, sem querer dar bola lá de Stéfano. Aí veio lá uma satisfação com a gente e tal. Bem, não deu outra. Vasco 4, Real Madrid 3. E esse feito foi histórico. Repercutiu mundialmente, né? Aqui dá pra gente dizer que foi o dia que o mundo viu o futebol brasileiro. E ele foi devidamente exaltado. Tá aí a aspas de um cara pouco conhecido, graças a Deus, né? Jornalista francês, cofundador da Champions League, Jacques Ferrand. Quando os brasileiros pegavam a bola, nada mais existia em campo. Nem mesmo o Real Madrid. E então, bruscamente, o Real Madrid desapareceu. Literalmente. Seriam as camisas de um vermelho pálido ou os calções de um azul triste que enfraqueciam a soberba equipe espanhola? Não. É que antes, apareceram subitamente do outro lado os corpos maravilhosos, apertados nas camisas brancas com a faixa preta, de 11 atletas de futebol. De 11 diabos negros que tomaram conta da bola e não largaram mais. Durante a meia hora seguinte, a impressão incrível, prodigiosa que se teve é que o grande Real Madrid campeão da Europa, o intocável Real vencedor de todas as constelações europeias, estava aprendendo a jogar futebol. Já o jornal Francis Sawyer afirmou após o torneio: o Real Madrid não é o maior time do mundo. Sobre isso, falem com Vasco da Gama. Aqui podemos ver um precursor da ideia de fazer um Mundial de Clubes com os campeões continentais se enfrentando. Dá pra ver que é a sementinha, que a própria FIFA reconhece, na verdade. Em junho de 23, eles publicaram um artigo sobre a Copa Intercontinental. Se referiu a essa final do torneio de Paris como o mais notável exemplo de clubes de dois continentes se enfrentando antes de 60. Ou seja, antes da Copa Intercontinental, refletiu as possibilidades que estava adiante já, né? E a derrota do Real Madrid teve grande impacto na imprensa europeia, que registrou que a vitória cruzmaltina elevava o nome do futebol brasileiro na Europa. Mostrava que o Real Madrid não era invencível, que com brasileiros em campo, nada mais existia, nem mesmo o Real Madrid. Que o Real Madrid, campeão da Europa, o qual não há dúvida que estava cansado pela temporada pesada que tivera de fazer, que, abre um parênteses aqui, é uma desculpa que eles dão há muito tempo, né? Ouvi um certo técnico aí do Chelsea falar isso esse ano também, pois é, né? Do primeiro ao último confronto eles dizem isso, né? Mas que, de qualquer maneira, estava inferior à equipe do Vasco da Gama. E que o Vasco, representante sul-americano naquele torneio, era uma prova de que o futuro do futebol não era a Europa, e sim a América do Sul. De acordo com o dirigente vascaíno, inclusive, o clube mostrou ao mundo o que era o verdadeiro futebol brasileiro, o que viria a ser ratificado logo no ano seguinte, com a conquista da Copa do Mundo de 58. O futebol brasileiro sempre foi enorme, mas o mundo ignorava. O eurocentrismo não permitiu os caras verem que aqui tinha futebol ainda. E não deu outra, né? O Brasil chegou lá, chegou na Suécia e ganhou a Copa do Mundo. E esse contato foi muito benéfico para a América do Sul, já que foi o primeiro torneio que clubes atuaram realmente representando seus continentes. Isso deixou um grande legado. Afinal, em 8 de outubro de 58 foi anunciada por João Avelange, com convidado em reunião da UEFA, a criação das Copas de Libertadores e Intercontinental. Esta sendo uma confrontação entre os campeões europeu e o sul-americano. Partidas de ida e volta nos países dos clubes envolvidos, com um jogo de desempate se necessário. A proposta de criação das duas competições teria sido em parte com o objetivo de permitir testar a invencibilidade do mesmo Real Madrid campeão da Europa, contra a melhor equipe da América do Sul. Com
pouca moral o Real Madrid, né? A matéria do jornal El Mundo Desportivo, de 9 de outubro de 58, traz declarações do então presidente do Real Madrid, Santiago Bernabéu, de que o clube postulava para continuar vencendo a Copa dos Campeões da Europa e poder jogar a final intercontinental contra o campeão sul-americano. Mais que uma vitória, dá pra gente dizer que foi uma história sendo feita. No fim, contar essa história me faz perceber que, sinceramente, é inimaginável o impacto. Dá pra falar por horas, pô. Como eu poderia estar falando agora do amistoso que o Vasco fez poucas semanas depois, goleando o Barcelona por 7-2 no Camp Nou, sendo a maior goleada internacional sofrida pelo Barcelona em casa na história. É a segunda no geral, inclusive, mostrando a força desse time. Cada etapa disso acabou marcando a história do Vasco. E apesar da fase, é sempre bom perceber que a sua glória é relembrar conquistas. E não só a glória do Vasco, que a glória do Brasil contra a Europa não é algo tão distante quanto a gente idealiza. Se o Botafogo conseguiu ganhar do PSG, o Flamengo conseguiu ganhar do Chelsea, essa distância, ela só surgiu pela diferença financeira, pela diferença de calendário, por muitas situações. Porque no fim, a Europa até criou o futebol, mas quem ensinou os europeus a jogar foi o Brasil. E até mesmo o Real Madrid de Stéfano entra pro cemitério dos favoritos do futebol. Bem, não sabia dessa história? Espero que você tenha curtido. Caso tenha gostado do vídeo, pô, senta o dedo no like, compartilha pros seus amigos, aproveita, se inscreve aqui pra acompanhar não só vídeos como esse, mas também pra ver pós-jogo do Vasco, pós-jogo do Flamengo. E enfim, muito obrigado por assistir e até a próxima.